Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde! Estamos em mais um domingo para a nossa aula. Vamos orar a Deus agradecendo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta aula, Pai. Que a tua palavra possa cair na terra do nosso coração, produzir frutos para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Como vocês estão, crianças? Vocês estão bem? Ah, que bom, tá todo mundo em casa, né? Você não está esquecendo de lavar a sua mão, mas você está lavando a sua mão, né? E todo mundo está em casa com a mamãe e com o papai, porque é tempo de ficar em casa. Será que hoje você consegue descobrir qual é o tema da nossa aula? Isso mesmo. O tempo da nossa aula, o tema da nossa aula hoje é sobre o tempo. Nós vamos falar sobre o tempo, mas antes disso nós vamos fazer um louvor a Deus. Vamos lá? No nariz, abaixando da cintura até os seus pés e levantando devagar, comece a cantar e diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. E diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. E diga ao Senhor: eu te amo. Céus as suas mãos, olhe para a direita e olhe para a direita, pis. Ih, eu estou mal hoje para cantar, hein? E diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. E diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. E diga ao Senhor: eu te amo. Você já disse ao Senhor que você o ama? Você tem a oportunidade. É tempo de dizer ao Senhor: eu te amo. Nós vamos falar hoje sobre o tempo. Você sabe quem fez o tempo? A palavra de Deus nos diz que quem fez o tempo foi Deus. A palavra de Deus, lá em Gênesis, logo no começo, diz que no princípio a escuridão cobria tudo. Mas Deus estava lá e Deus tinha um plano, assim como Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. E Deus fez o dia e fez a noite, Ele separou a noite do dia. E existem coisas hoje que nós fazemos durante o dia. Durante o dia a gente vai para a escola, quando pode, a gente brinca, não é mesmo? Durante a noite a gente, na maioria das vezes, dorme, né? Ou fica em casa, janta com a mamãe e com o papai. E na maioria das vezes, na maior parte, né, do tempo, a gente dorme. Pois é, quem fez o tempo foi Deus. E quem sabe do nosso tempo foi Deus. Deus é que sabe do tempo que temos. E Ele que nos ensinou a contar o tempo. Deus, Ele conta o nosso tempo, mas o tempo pertence a Ele. Você sabia disso? Pois é, para aprender sobre o tempo, hoje eu quero contar para vocês uma história de um menininho que se chamava Joãozinho. Joãozinho era uma criança muito linda. Ele nasceu com 7 meses antes do tempo. Vejam só, Joãozinho, a maioria das crianças elas ficam na barriga da mamãe por 9 meses. Mas Joãozinho ficou só por 7 meses e nasceu antes do tempo. Ele era criança muito linda. Quando ele nasceu, claro, como toda criança, chorava bastante. Depois ele passou a engatinhar, depois ele passou a andar e assim Joãozinho foi crescendo. Quando Joãozinho era maiorzinho e ele tinha uns 5 anos mais ou menos, Joãozinho achava que a vida era muito chata. Ele achava, sabe, que as coisas demoravam muito para acontecer. Quando ele estava no parquinho, ele não via a hora de estar na casa dele. Quando ele estava na casa dele, ele não via a hora de dormir.
Quando ele dormia, ele não via a hora de acordar para estar na escola. E quando ele estava na escola, ele não via a hora de estar na casa dele. Na verdade, ele não se contentava com nada. Ele não era uma criança contente. Ele reclamava de tudo e queria que o tempo passasse muito rápido. Ele achava que era muito demorado para as coisas acontecerem. E assim era Joãozinho. Um dia Joãozinho foi dar um belo passeio. E quando ele estava andando, ele entrou numa floresta. E lá ele encontrou uma bruxa. A bruxa do mal. Pois é. E quando ele encontrou a bruxa, eles começaram a conversar e ele disse para ela que ele achava a vida muito chata, porque demorava muito para passar. E o que ele queria, o que ele mais queria na vida dele é poder fazer a vida andar muito rápido. A bruxa gostou da história e resolveu dar um lindo presente para Joãozinho. E ela deu um presente para ele. Ele pegou aquele presente, todo feliz da vida, colocou no bolso e foi para a casa dele. Não viu a hora de dormir, de amanhecer o outro dia. E assim foi. Quando o dia amanheceu, Joãozinho tomou o seu belo café da manhã e não via a hora de estar no parque para brincar. E quando ele foi ao parque, ele pensou assim, eu acho que eu vou levar o presente que eu ganhei. Vou colocar dentro do meu bolso e quem sabe eu preciso usar, né? E aí eu vou ver também se funciona ou se não funciona. E assim foi Joãozinho. Quando ele estava lá no parque, ele estava balançando na cadeira de balanço, no balanço, para lá e para cá. E de repente chega a sua amiguinha que ele gostava muito, a Ana Luísa. Quando a Ana Luísa chega e olha para ele com um sorriso bem largo e fala, oi Joãozinho, toda feliz. Ele olhou para ela e logo o seu rosto corou, sabe? Joãozinho gostava da Ana Luísa e ele começou a olhar para ela e a pensar assim, como eu queria ser maior para namorar a Ana Luísa. E ele se lembrou do presente que estava no seu bolso. E ele foi lá, pegou aquele presente e era só dar uma puxadinha na corda. E ele deu uma puxadinha na corda. Quando ele menos esperava, ele já estava maior, ele se olhou para si e ele já era um rapazinho, a Ana Luísa também, e eles estavam assim, tipo, paquerando um ao outro. Ele pensou assim, não puxei direito, eu queria um pouquinho mais. E deu outro puxinho na minha cordinha, peraí que vou pegar minha cordinha. E deu um outro um puxão na cordinha, e aí ele já estava bem maiorzinho. E eles começaram a namorar. Ele era apaixonado pela Ana Luísa. Mas ele começou a achar que aquela fase de namoro estava muito chato. E que ele queria logo casar. Ele deu um outro puxão na cordinha. E lá estava ele. E a Ana Luísa no altar, casando. Aquele dia era um dia bem feliz. Mas aí veio a festa, ele achou que estava demorando muito e resolveu dar um outro puxão na cordinha. E quando ele puxou a cordinha, ele já estava um pouco mais velho, a Ana Luísa também, e eles tiveram o seu primeiro filho. A criança foi para casa, era um dia muito feliz, mas dias depois aquele bebê não parava de chorar porque tinha cólica e chorava, buá, buá. Ele não gostou de nada disso, então resolveu dar um puxão na cordinha e aí estava nascendo o segundo filho dele. Que alegria! A criança foi para casa e aí a criança também começou a chorar. E chorou muito, chorou muito, chorou muito que ele resolveu puxar a cordinha. E quando ele puxou a cordinha, a sua criança já estava bem grandinha. Os seus pais já estavam bem mais velhos e ele também já estava um pouco mais velho. E aí ele estava trabalhando e estava achando que o trabalho dele estava muito chato e ele resolveu dar um outro puxão na cordinha. E quando ele deu esse puxão na cordinha, porque ele não tinha pago as contas dele, não tinha pago imposto de renda, ele acabou sendo preso. E quando ele se viu na prisão, ele deu uma outra puxada naquela cordinha. E agora ele já estava mais velho, a Ana Luísa também, os seus filhos já estavam moço. E ele achou aquilo tudo muito chato e deu mais um puxão naquela cordinha. Mas ele não esperava. O seu pai ficou muito doente, estava quase para morrer. E ele começou a achar muito chato tudo aquilo. E resolveu dar um puxão na cordinha. E quando ele puxou a cordinha, o pai dele havia morrido. E ele começou a achar que aquilo não era certo o que ele estava fazendo.
E aquilo tudo entristeceu muito a vida de Joãozinho. E ele resolveu passear de novo naquela floresta. E quando ele estava andando pelaquela floresta muito triste, ele encontra novamente aquela bruxa. E aí a bruxa fala para ele assim: oi, Joãozinho, tudo bem? Como vai você? E aí, Joãozinho? Você está feliz com o presente que eu te dei? Ah, sabe o que é? É que o tempo passou muito rápido. Eu não vi os meus filhos crescerem. Na verdade, eu nem fui adolescente, eu não me vi ser adolescente. Ah, eu não fui jovem porque passou muito rápido, sabe? Eu nem namorei direito a Ana Luísa, que eu tanto queria, nem aproveitei o meu pai, que gostava tanto de mim e queria tanto brincar comigo, e agora ele morreu e eu estou muito triste. Ah, mas quando você veio a esta floresta, disse a bruxa, você me disse que era tudo o que você queria. É verdade, mas sabe, pensando bem, eu acho que eu não fiz certo. Ah, até que a bruxa não era tão má assim. E ela pensou e disse: tá bom, Joãozinho, eu vou te dar uma oportunidade. De repente, Joãozinho pegou no sono e dormiu. E mais um pouco ele ouve: Joãozinho, 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 acorda, você está atrasado para ir para a escola. E quando ele abre os olhos e ele olha, é a sua mãe. E quando ele se olha, ele vê aquele Joãozinho criança novamente. Oba, eu voltei. A mãe não entendeu nada. Pois é, crianças. Sabe, eu quis dizer com essa história hoje o que está escrito aqui na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, em Eclesiastes 3, diz assim, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E diz assim, eu vou ler a Palavra de Deus. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Ah, tudo tem o seu tempo. Nós temos tempo de ser bebê, de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem. E tudo tem a sua ocasião. Porque os bebês fazem coisas de bebês, as crianças fazem coisas de crianças, os adultos fazem coisas de criança. Tudo tem o seu tempo. E há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quer dizer que Deus nos deu o tempo do nosso nascimento e Ele já sabe o tempo em que iremos morrer. E isso pertence a Deus e não a nós. Que há tempo de plantar e há tempo de arrancar, ou seja, de plantar e comer o que plantou. Que há tempo de matar e tempo de curar. Que há tempo do fracasso e tempo do sucesso. É isso que quer dizer. Que há tempo de derrubar e há tempo de construir. A palavra de Deus diz que há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Agora é tempo de ficar triste porque a gente não pode sair. Mas vai haver o tempo de nós nos alegrarmos porque iremos voltar à nossa vida normal. A palavra de Deus diz que há tempo de chorar e há tempo de dançar. Quando estamos tristes, nós choramos, mas quando estamos alegres, a gente dá festa, a gente quer dançar, não é mesmo? Então há tempo de alegria, há tempo de espalhar, e há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. É tempo de espalhar os brinquedos, mas também tem um tempo de ajuntar os brinquedos. É tempo de fazer bagunça e é tempo de ajuntar a bagunça. A palavra de Deus diz que é tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. E nós estamos neste tempo de nos afastar. A palavra de Deus diz que há tempo de procurar e há tempo de perder, que há tempo de economizar e tempo de desperdiçar, há tempo de gastar e há tempo de guardar, que há tempo de rasgar e tempo de remendar. A palavra de Deus diz que há tempo de ficar calado, e há tempo de falar. Pois é, quando nós estamos lá na escola e a professora está explicando, é tempo de ficar calado. É tempo de ficar calado quando nós não sabemos o que fazer diante de uma situação, diante de uma briga, sei lá. Há tempo de ficar
calado e há tempo de falar. A palavra de Deus diz que há tempo de amar e há tempo de odiar, que há tempo de guerra e que há tempo de paz. Crianças, sabe, com toda essa lição eu aprendi, e com a minha vida também, porque eu já tenho alguns aninhos a mais que vocês, né? Então eu aprendi que o tempo ele não volta. Se eu pudesse ser criança novamente, eu ia brincar mais de boneca. Mas eu aprendi que o tempo ele não volta. E que devemos ser gratos a Deus pelo tempo que Deus nos deu e pelo tempo que Deus tem nos dado, não é mesmo? E pelo tempo que estamos vivendo. Nós temos que ser gratos a Deus também por esse tempo que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo o tempo de ficar em casa, o tempo de valorizar a nossa família, o tempo de amar a mamãe, o tempo de amar o papai, o tempo de conversar com o papai, de conversar com a mamãe, o tempo de brincar com o papai, o tempo de brincar com a mamãe. Nós temos que ser grato a Deus por este tempo, não é mesmo? Porque tudo vai passar, não é? Na vida tudo é passageiro e tudo passa muito rápido. Os momentos de tristezas, eles passam. Os momentos de sofrimento também vai passar. O momento de ficar em casa também vai passar. O momento de se afastar também vai passar, não é mesmo? E que as alegrias, elas também são temporâneas, ela não dura para sempre, não é mesmo? E que passa, todas as coisas passam, nós passamos, nós mudamos o nosso pensamento, o nosso jeito de vestir, nós mudamos o tempo todo. Mas sabe, crianças, com a minha vida e com a palavra de Deus, eu tenho aprendido que só quem não muda é Deus. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é eterno porque ele vive na eternidade. E ele é o único porque ele não falha e que nós podemos colocar a nossa confiança nele, porque nós não ficaremos decepcionados, porque ele é eterno e porque ele não muda. E sabe, tudo acaba na vida. Mas eu aprendi e tenho aprendido, e a palavra de Deus diz que a Bíblia, que é a palavra de Deus, essa nunca passa. E essa nunca vai acabar. Ela será eterna. Por isso, crianças, é muito importante nós procurarmos o tempo de Deus para nós. Nós procurarmos viver contentes e felizes o tempo que Deus tem nos dado. Seja feliz, criança, e viva o seu tempo de criança. Aproveite para andar bastante de bicicleta, para brincar bastante de boneca. Aproveite bastante o seu tempo de criança, porque vai passar. Vamos louvar a Deus? Nós vamos louvar a Deus com o cântico de Davi, você conhece. A Laura gosta muito desse cântico. Como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Muito bem, crianças, eu vou orar agradecendo a Deus e vou deixar no WhatsApp do grupo da igreja uma atividade. As mamães que estiverem impressora, elas vão poder imprimir, é uma atividade para os maiorzinhos e para os menores sobre o tempo. É uma atividade que eu ganhei de uma amiga minha, tá? Então vocês verão lá o nome da igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, dê uma ótima semana para vocês. Papai do céu, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua presença. Abençoa essa semana, em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima.